o mês de janeiro, né? Que nós havíamos encerrado uma série de mensagens em dezembro, e aí em janeiro pensamos assim, vamos fazer um janeiro aí diferente, com algumas temáticas que não são sequenciais, mas que são importantes para a igreja. Então, nós sabemos que tivemos aqui várias palavras tão transformadoras, trazidas por nossos irmãos, pastores, aqui no mês de janeiro, que falaram aos nossos corações, nos impactaram na série que foi, na verdade, fora de série, né? Nós demos o nome para o culto fora de série, exatamente por causa desse intervalo que a gente fez. E hoje nós estamos voltando a estudar da forma como sempre estudamos aqui na nossa igreja. Talvez você está vindo hoje pela primeira vez e não saiba, então eu explico para você. Nós temos um objetivo aqui na nossa igreja, doutrinário, de conhecermos as Escrituras Sagradas, porque nós cremos que ela é que nos salva, ela é que nos transforma, ela é que nos confronta, ela é que nos faz ser cada vez mais parecidos com o Filho de Deus. Então, o centro da nossa igreja e do nosso culto é a palavra de Deus. E por essa razão, nós estudamos aqui, irmãos, os livros da Bíblia de forma expositiva e sequencial. Então, já estudamos aqui livros enormes, como o livro de Romanos, ficamos 9 meses estudando o livro de Romanos. Ficamos mais tempo ainda estudando o livro de Atos, os irmãos se lembram detalhadamente do livro de Atos, nós fomos capítulo por capítulo, parte por parte, meditando, aprendendo e sendo transformado pelo poder da palavra de Deus. Estudamos tantos livros aqui, algumas cartas pastorais, enfim, e agora Deus nos deu a direção de nós estudarmos um evangelho. Mas, irmãos, eu confesso que é um evangelho muito especial, porque toda a palavra de Deus é inspirada, toda a Bíblia é palavra de Deus e é inspirada. Mas eu confesso, irmãos, que o livro, o Evangelho, segundo João, é o texto bíblico mais conhecido na história da humanidade. Se eu perguntar para você um versículo de cor da Bíblia que você conhece, qual que você vai falar? Diga aí, pode dizer. Então diga o versículo. Não, vamos no ritmo aqui. Porque Deus... Glória a Deus, irmãos. Irmãos, se nós não tivéssemos a Bíblia, o texto sagrado, tivéssemos apenas esse versículo, ele seria o suficiente para resolver a nossa separação de Deus. Ele seria suficiente para nós entendermos quem somos e quem Deus é e o que Ele fez por nós. João 3,16, por que você conhece esse versículo tão de cor? Porque ele faz parte do Evangelho dentro da Bíblia, que é o livro mais lido, mais conhecido na história da humanidade. Quando você vê campanhas evangelísticas, é muito comum o evangelista trazer o quê? Um texto do Evangelho de João. Irmãos, eu até confesso, é uma confissão aqui, que eu já fui frustrado em muitas campanhas evangelísticas, as quais eu participei, mas olha que boa frustração que foi essa. Vinha um evangelista muito famoso aqui na Praça da Estação, toda a igreja se moveu, as igrejas se juntaram e foram lá para ouvir aquele homem de Deus trazer uma mensagem poderosa. E aí, quando nós estávamos lá e veio o louvor, os irmãos ministraram e tudo, chegou um momento que aquele homem de Deus entra para trazer uma palavra. Aí ele manda você abrir a Bíblia em João 3,16. Ele prega, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer aceitar essa verdade na sua vida e ser transformado? Aí uma multidão de gente levanta a mão, vai lá, aceita Jesus e começa um processo de transformação. E aí você olha e fala assim, é isso? É isso mesmo, a palavra de Deus ela tem essa simplicidade, os dons se manifestam nessa simplicidade. E o texto, por que eu estou dando esse exemplo dos grandes evangelistas, das grandes campanhas de evangelização?
Porque o Evangelho é simples, e o Evangelho segundo João, ele trata ainda com mais simplicidade, o que não deixa de ser profundo. Nós não podemos confundir a simplicidade com o fato de um texto ser raso. Não, ele é simples, mas ele é profundo, ele traz verdades profundas, ele traz confrontos para a igreja, e é o que nós, para a igreja e para a sociedade, naquele tempo e no nosso tempo, e é o que nós vamos percorrer aqui durante algumas semanas, estudando o Evangelho segundo João. Hoje, nós vamos ler, pela graça de Deus, o capítulo 1 até o versículo de número 14. Acompanhe comigo aí, João, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 14. Está escrito aí: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Verso 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Deus, nós ficamos constrangidos, Senhor, diante da Tua palavra. Porque, de fato, Senhor, nós não merecíamos isso. O Senhor se esvaziou, o Senhor assumiu a forma de um encontro, de uma semente, de um espermatozoide que formou um feto, uma substância informe, que pela Tua vontade nos formou e fez a gente ser gente. O Senhor se humilhou a esse nível, assumiu a nossa forma, se encarnou. Nós não temos como agradecer o Senhor por tão grande feito. Obrigado, Jesus. Fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, através desse Evangelho que nos confronta, que nos mostra o sentido de todas as coisas. E nesses dias faça realinhar o nosso coração com aquilo que de fato importa. Faça-nos alinhar, Deus, com a Tua verdade. Porque em Ti, Jesus, a verdade não é um conceito, é uma pessoa.
E nós queremos ser confrontados por Tua verdade, porque o Senhor é a verdade. O Senhor não é uma filosofia, o Senhor não é um conceito, o Senhor não é um dogma, o Senhor não é um ser impessoal. O Senhor é uma pessoa e se fez do nosso tamanho. Sendo o Rei do Universo, o Senhor se fez do nosso tamanho. Para mostrar para a gente que é possível ser um outro tipo de gente. Livre da condenação do pecado, livre da escravidão do pecado. Nos ajude, Jesus, a compreender essa verdade. Aleluia. Irmãos, esse evangelho tem algumas características muito importantes de nós tratarmos aqui. Eu não farei aqui um panorama amplo do livro do Evangelho de João, mas tem algumas características importantes para nós compreendermos, principalmente esse primeiro capítulo aqui do Evangelho de João. Qual que é o contexto aqui, irmãos? João, ele é uma testemunha ocular daquilo que Jesus vivenciou, daquilo que Jesus fez, daquilo que ele realizou. Então, você está diante aqui de relatos, porque os evangelhos são como biografias. Relatos que contam sobre a vida de Jesus, os feitos de Jesus, os seus milagres, as provas daquilo que de fato aconteceu. Porque eu e você somos convidados a ter uma vida pela fé. E fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Nós não vimos Jesus nessa terra. Mas pela fé nós acessamos a tudo que Jesus realizou e a tudo que ele viveu, com base no testemunho de pessoas que vivenciaram esses fatos. Testemunho é uma palavra do vocabulário jurídico. E não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ser testemunha ou de presenciar uma audiência. Quando o juiz vai ouvir uma testemunha, ele pergunta àquela testemunha se ela estava presente no momento dos fatos. Porque se ela disser que não, dificilmente ela vai poder testemunhar sobre fatos que ela não presenciou. Então, irmãos, eu chamo a atenção a cada um de nós aqui para o fato de que nós estamos diante de um evangelho escrito por um homem que testemunhou a vida e os feitos de Jesus Cristo. Estamos diante de um evangelho de um homem que viu Jesus ressuscitar mortos. Estamos diante de um homem que viu Jesus transformar água em vinho. Estamos diante de um homem que viu Jesus ser perseguido pelas autoridades do templo e viu Jesus dando as respostas mais sábias e controversas aos olhos deles. Porque Jesus estava ensinando e pregando de um reino que os judeus não esperavam que se materializasse daquela forma. João foi o último dos apóstolos a morrer. Ele sobreviveu ao martírio e foi o último a morrer. João se tornou um homem velhinho, idoso, experiente. E nós sabemos que esse evangelho ele foi escrito aproximadamente 20 anos, talvez um pouco mais do que isso, depois que os outros evangelhos já haviam sido escritos. Inclusive João confirmava, e Pedro confirmava também nas Escrituras os outros evangelhos. O evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito por João Marcos. O evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas. E agora estamos diante do evangelho de João. Por que o quarto evangelho e escrito
décadas depois dos primeiros evangelhos. Nós precisamos compreender essa verdade. Nós precisamos entender esse ambiente. Por que Deus conduziu esse homem a escrever esse evangelho? Primeiramente, você não encontra dentro do evangelho de João nenhuma afirmação categórica que diga que a autoria desse texto é dele. Mas isso é uma característica dos evangelhos, porque os evangelhos são diferentes das cartas. As cartas, Paulo se identifica, por exemplo, quando as escreve. Os evangelhos, não. Mas a tradição judaica, a tradição bíblica, mostra claramente que esse texto foi escrito por João, o apóstolo João. Por quê? Existem várias características nesse texto que confirmam isso. E João, irmãos, não apenas uma testemunha, ele era um discípulo amado. Sabe, irmãos, assim como nós temos pessoas que são colegas, temos pessoas que são amigos, e você tem algumas pessoas que tomam café na cozinha da sua casa. Já ouviram essa expressão? Gente que é da sua intimidade. João era esse tipo de gente. Mesmo entre os discípulos, entre os apóstolos, havia alguns que acompanhavam Jesus mais de perto e tinham mais intimidade com Jesus. João era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. João era conhecido como discípulo amado de Jesus. Então isso qualifica ainda mais o testemunho e o evangelho, segundo João. Nós sabemos que João, ele presenciou momentos incríveis, todos os momentos íntimos que Jesus escolhia 2 ou 3 para estar com ele, João estava no meio. Ele estava na transfiguração. Ele estava em momentos como o Getsêmani, ali na presença do nosso Senhor. E quando todos haviam ido embora, porque Jesus foi preso e seria crucificado, e naquele momento um monte de discípulos abandonaram Jesus, os próprios apóstolos ficaram temerosos, fugiram, Pedro negou Jesus diante das autoridades, mas aos pés da cruz, quem estava lá? João. Aos pés da cruz, quando Jesus foi crucificado, João estava presente. A quem Jesus entregou a sua mãe e falou assim: ela é a sua mãe, cuide dela. No momento da crucificação, Jesus disse isso para João. Ora, Jesus não tinha irmãos? É claro que tinha. Possivelmente nessa ocasião José já havia falecido, mas Jesus entregou a sua mãe aos cuidados de João. E, irmãos, e isso é tão confirmado pela história, que João depois foi embora para Éfeso, ele se tornou pastor da igreja de Éfeso por muitos e muitos anos, não é? E ele levou Maria consigo. Ele cuidou de Maria, mãe de Jesus, até a morte. Ela estava com ele, ele se tornou filho de Maria, e ela se tornou mãe dele, e ele cuidou dela. Saiba que naquela época não tinha INSS, não tinha previdência privada, não tinha nenhum tipo de benefício do governo que ajudasse. Quem não tivesse filho para cuidar estava lascado. E os irmãos de Jesus não criam em Jesus antes da sua ressurreição, eles não criam nos milagres, nos feitos. Nós vimos nos evangelhos que os lugares onde Jesus menos realizava milagres era onde? Entre os seus familiares, no meio do seu povo, porque eles não criam. Irmãos, não é assim conosco também? Às vezes os de casa são os que creem menos em nós, que acreditam menos naquilo que Deus faz na nossa vida, nos processos dele na nossa vida. Jesus experimentou isso, ele foi rejeitado pelos seus, a começar da sua casa, ele foi rejeitado. Os seus irmãos só vieram a crer que ele realmente era o Filho de Deus depois da sua morte e sua ressurreição. Inclusive o irmão de Jesus, Tiago, veio depois a se tornar uma autoridade na igreja em Jerusalém, mas tudo isso após a sua morte e ressurreição. Agora, por que João
lá para os anos 90, ou seja, 20 e tantos anos depois da destruição do templo em Jerusalém, depois que a sociedade judaica tinha sido arrasada, quando o imperador romano foi lá e destruiu, Tito cercou a cidade, sitiou, todos foram terrivelmente mortos, a maioria dos judeus tiveram que fugir, foram perseguidos, foram para todos os cantos, houve uma diáspora. Por que João, 20 anos depois disso, precisou escrever um evangelho? Ele estava sendo provocado, irmãos. E essa provocação explica a razão central pela qual nós estudamos e foi escrito o Evangelho segundo João. Porque o propósito desse Evangelho é levar as pessoas a crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não compreendermos que Jesus é o Cristo e Ele é o Filho de Deus, nós desafiamos a sua divindade. Se você enxergar Jesus apenas como homem, você não consegue vivenciar a realidade do Evangelho. Se você enxergar Jesus apenas como Deus, você também não consegue vivenciar a completude daquilo que é o Evangelho. Porque em Jesus nós temos alguém que, sendo Deus, se tornou homem. Alguém que era plenamente Deus e plenamente homem, ao se encarnar. Irmãos, nós servimos a um Deus que é o Rei do Universo. Quantos bilhões de galáxias existem? Se você perguntar para um astrônomo, para o cientista mais renomado, quantas galáxias existem, ele vai dizer para você, eu sei que são muitas, mas eu não posso dizer quantas. O nosso Deus chama as estrelas pelo seu nome. Compreender a grandeza desse Deus é o lugar, e o único lugar, a única possibilidade de segurança e esperança para mim e para você na vida. Nós temos que compreender quem é Jesus, e isso tem que significar uma realidade de descanso, de confiança, de completude, de esperança para mim e para você. Esse é o Evangelho que as pessoas naquela circunstância não estavam compreendendo. E por isso, João precisou escrever esse texto. Havia ali no final do século I, uma doutrina que estava incipiente, e que veio a tomar corpo no segundo século e quase destruiu a igreja, irmãos. Irmãos, um parêntese. Às vezes nós pensamos que o que destrói a igreja é a perseguição, o que destrói a igreja é o comunismo, né? O comunismo vai destruir a igreja. Irmãos, em todo o período da história da igreja, perseguição, regimes opositores não foram capazes de calar a voz de Deus, não foram capazes de conter o Evangelho, não foram capazes de deter essa obra santa que é do Senhor, a missão é dele. Nunca haverá um regime capaz de fazer face ao Rei do Universo. Mas as vezes que a igreja mais sofreu, foram exatamente diante de falsas doutrinas que nasciam no seio da igreja. Os maiores inimigos que a igreja enfrentou na história nasceram dentro da igreja, na forma de pensar, na cosmovisão que orienta os nossos olhos, como eu e você enxergamos o mundo, porque nós decidimos a nossa vida, nós tomamos decisões na nossa vida a partir da forma como nós enxergamos o mundo. Então João está escrevendo exatamente porque ele sabia que se a própria igreja que nascia e os judeus não enxergassem Jesus como ele era, isso era algo que poderia destruir o propósito da igreja e o propósito de Deus.
Assim como eu e você, nós não vivemos o propósito de Deus, irmãos, por uma razão simples. A forma como nós enxergamos o mundo. Com quais óculos você enxerga a realidade ao seu redor? São os óculos de Deus? Ou são os seus óculos? Ou são os óculos da filosofia? Ou são os óculos das ideias do seu guru no Instagram, do seu guru nas pregações, nas redes sociais, enfim. Eu não sei o que orienta a sua vida, mas é muito mais importante você entender qual é a sua visão de mundo formada. Esse é o grande inimigo que faz oposição, que faz face ao trabalho de Deus na minha vida e na sua vida. E João queria combater essa doutrina que nascia incipiente ali, chamada gnosticismo. Nós já vimos aqui na igreja, em outras oportunidades, que o gnosticismo era uma mistura espúria de judaísmo com filosofia grega, e que estava baseado em um conhecimento, em uma gnose. Esse que é o significado. Gnosticismo tem a palavra gnose, que era um conhecimento especial acerca de Deus, reservado apenas para pessoas especiais, que para acessar a Deus tinham que ter esse conhecimento. Eles falavam: Jesus é bacana, Jesus é joia, mas precisa de algumas coisas mais para você acessar a Deus. Irmãos, tudo que vai além da cruz, nós podemos rejeitar. A obra de Cristo é completa para nós, o sacrifício é cabal. Ele disse que está consumado, acabou. O gnosticismo estava levando as pessoas a pensarem e fazer conceitos acerca de Deus, influenciados pela filosofia grega, pelo pensamento de Platão, que dividia o mundo, tinha esse dualismo entre matéria e espírito. E aí a filosofia grega moldou o pensamento desses homens que dentro da igreja começaram a criar doutrinas falsas. Eles pensavam que se o mundo das ideias, se o mundo do espírito, que é algo bom, tudo que é matéria é ruim. Se Jesus se materializou, Ele não pode ser Deus, porque Deus não caberia na matéria. Essa doutrina orientava as pessoas no sentido de que aquilo que é de Deus é espiritual apenas, e o que é material passaria. Esse dualismo orienta a mim e a você ainda hoje, irmãos. Porque muitas pessoas pensam que podem pecar no corpo, sem afetar Deus. E a doutrina bíblica não é essa. A doutrina bíblica é de que nós teremos o nosso corpo transformado. É que Deus habita em nós. É que o corpo é algo divino, tanto que Jesus assumiu a forma de homem. Quando eu e você somos orientados pelo gnosticismo, nós começamos a colocar intermediários entre o homem e Deus. Culto aos anjos começou a acontecer. As pessoas tinham que aplacar a ira de algumas potestades para poderem ser aceitas por Deus. Esses falsos ensinos começavam a entrar na vida da igreja que nascia. E João precisava combater essas falsas doutrinas. O propósito do Evangelho de João era mostrar que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é Deus. Ele é Deus. O propósito era afirmar a divindade de Jesus Cristo. E por isso o texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmãos, há aqui um claro paralelo com a Torá. Porque eu e você não podemos ter uma ilusão de que há vários evangelhos. Nós temos aqui 4 escritos no Novo Testamento, 4 evangelhos. Mas, na verdade, o evangelho é um só. Desde o Antigo Testamento, as revelações do Cristo, do Messias, eram revelações do evangelho, que vinham desde a Gênesis, desde o início das Escrituras,
tudo aponta, são sombras que apontam para aquilo que havia de se corporificar e tomar forma plena, na plenitude dos tempos, que foi quando Jesus se tornou homem, como eu e você. Então, tudo é evangelho, você vê sombras de Jesus desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis, você vê sombras do evangelho, você vê Deus sacrificando animais para cobrir a vergonha dos homens, lá no Gênesis. E depois você vê Jesus, o Filho de Deus, sendo sacrificado para cobrir os nossos atos de justiça, para sermos justificados. O tempo inteiro nós temos paralelos do Antigo Testamento com o Novo Testamento. De modo, irmãos, que se nós não entendermos a encarnação de Jesus, nós não temos a chave hermenêutica que nos fornece acesso a conhecer a obra completa que Deus deseja realizar em nossas vidas. Os evangelhos são vários, mas há um só evangelho de Deus, porque há um só plano de redenção. Deus criou, o pecado veio, destruiu, desconfigurou todas as coisas, Deus providenciou redenção em Cristo Jesus, e todos nós, pela graça de Deus, havemos de vivenciar a consumação dessa linha histórica, desse projeto de Deus de redenção, de salvação da humanidade. Eu e você estamos aqui aprendendo, exatamente para vivenciarmos aquilo que Deus nos chamou a vivenciar, que é a eternidade. Porque a eternidade é um atributo de Deus. Deus é eterno. E Ele comunica isso a nós através da sua vida. Só em Cristo Jesus, eu e você podemos nos tornar eternos. Então, a gente vê que, por mais que tenha objetivos distintos, né? Marcos escreveu o evangelho focado nos romanos. Então ele vai apresentar Jesus ali com uma ênfase em um servo. Você olha para Mateus, Mateus escreveu o evangelho voltado para os judeus. Ele vai apresentar Jesus como um rei. Ele vai dar essa ênfase. Você olha para Lucas. Lucas escreveu o evangelho, teve muitas experiências com Paulo, e escreveu o evangelho para apresentá-lo aos gentios. Então ele apresenta Jesus como o homem perfeito, padrão de humanidade. Agora, em João, nós encontramos um evangelho que comunica muito bem com gentios e com judeus. Porque João dá um salto de revelação na palavra de Deus. E percebam esse salto aqui, logo no primeiro versículo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Irmãos, quando você vai no Gênesis, você lê que no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é esse o primeiro versículo da Bíblia? Percebam aqui. João inicia esse paralelo do evangelho dele, fazendo um paralelo com Gênesis, mas ele dá um salto de revelação, porque ele não fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E olha, nenhum outro evangelho inicia com um texto desse. Ele disse que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque na mentalidade dos judeus era fácil compreender que Deus havia criado todas as coisas. Era o início da Torá. O início de Gênesis diz que Deus criou os céus e a terra. E um judeu imaginava que Jesus era um ser criado. Mas aqui João está dando um salto, porque ele está dizendo que o verbo era antes da criação. Os irmãos percebem? O texto está dizendo que no princípio não criou Deus os céus e a terra. Ele está dizendo que no princípio era o verbo. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, Jesus estava antes de tudo. Jesus era antes de tudo. E o verbo aqui, irmãos, no princípio era o verbo. Esse verbo é um pretérito perfeito? Não. Você lembra da sua aula de português? Não é um pretérito perfeito. O verbo está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Ou seja,
Se fosse no pretérito perfeito, seria no princípio foi o verbo, ou seja, não foi o verbo, sempre foi, é eterno. Eu e você não entendemos a dimensão da eternidade, porque não faz parte da nossa natureza, da nossa condição, não está no nosso nível. Há coisas que há de ser revelada para nós em outros tempos. Eternidade não é tempo. Eu e você conhecemos tempo com base na relatividade. O que é tempo para mim e para você? O que é um dia para mim e para você? É o tempo de 24 horas, que é exatamente o tempo que a Terra demora para dar uma volta em volta do seu próprio eixo. Eu estou meio redondinho igual a Terra, né? Então ficou fácil dos irmãos visualizarem. Esse é o tempo de um dia, ou seja, se perguntarmos um ano, o que é um ano? É o tempo do movimento de translação, não é? Em volta do sistema solar, dá um ano, 365 dias. Ou seja, nós estamos falando de tempo, relatividade. Ele está relacionado ao tempo que a Terra dá em volta de si mesma ou no sistema solar. Tempo é uma medida relativa. Agora, a eternidade não é uma quantidade de tempo. Digamos que vamos tirar 300 bilhões de anos da eternidade. O que a gente continua tendo? A eternidade. Se você tirar um ano da eternidade, o que você continua tendo? A eternidade. Porque eternidade não é tempo, na medida que nós conhecemos. E o que a palavra de Deus está nos revelando é exatamente isso, através do apóstolo João. Ele está dizendo que era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Os judeus, ainda hoje, há muitos que compreendem que Jesus foi um grande homem. Talvez um profeta. Mas eu e você precisamos reconhecer que Ele é Deus, antes de tudo ser como é. Porque se você crê que Jesus foi apenas um bom homem, um grande profeta, Ele vai ser digno da sua admiração. Mas, na verdade, Ele é o Rei do universo, e por isso Ele é digno do seu louvor e da sua adoração. E há muitas pessoas caminhando para o inferno, admirando Jesus, porque as obras dele são admiráveis, os feitos dele são admiráveis, mas Jesus não é digno da nossa admiração, Ele é digno da nossa adoração. É pôr a cara no pó e reconhecer que nós não somos nada sem Ele, não somos seres viventes fora dEle, não temos vida fora dEle. Ele é a vida que se materializou, que se encarnou, veio entre nós. Qual outra religião tem um Deus que se tornou como o ser humano? Eu e você temos Jesus, que diminuiu para assumir o nosso tamanho, irmãos. Dá para ter noção do que é Jesus, de quem Ele é? Não dá, nós não conseguimos medir, porque nós não medimos nem o universo, nós não medimos nem as coisas criadas. Você sabe quantos grãos de areia tem nas praias do planeta Terra? Não tem, não sabe. E as estrelas são mais numerosas que isso, e Ele as chama pelo nome. Não tem dimensão do que é. Então, eu e você precisamos compreender, assim como João ensina, o verbo estava no princípio, desde antes de tudo, Ele era e Ele é eternamente, e nele nós somos. Nós estamos naquele que é eterno. O texto diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Um bom judeu entendia que a luz estava na sabedoria da Torá, na revelação da letra da lei. De modo que, se você vivesse a letra da lei, você encontrava luz. Porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Não é verdade?
É verdade, irmãos, mas não é a verdade completa. Entendem o salto que João está dando aqui? Ele está indo muito além das coisas criadas, ele está indo antes da criação. É um salto para nós compreendermos a grandeza desse nosso Deus e a divindade de Jesus ser definitivamente afirmada e transformadora na vida daqueles homens, como é para mim e para você hoje. O texto diz que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Irmãos, havia também uma intenção de João em combater uma coisa errada que estava acontecendo. João Batista foi um grande homem, o maior dos nascidos de mulher, não é? Segundo Jesus. E ele tinha muitos discípulos. E alguns doutrinadores dizem que havia ali algumas pessoas que ainda cultuavam a João Batista e ensinavam que João Batista possivelmente fosse o Messias. Então olha que perigo, um homem de Deus que foi chamado para ser o precursor de Jesus, para testificar acerca de Jesus, para abrir o caminho para Jesus, e as pessoas o transformaram em Jesus. Preste atenção com o que você faz com as pessoas às quais você admira. Às vezes nós empregamos as pessoas tamanha admiração que nós transformamos elas em quem elas não são. E a cabeça de João já tinha enrolado há muito tempo. Ele já estava desfrutando da glória de Deus. E havia pessoas cultuando, celebrando e dizendo que João fosse o Messias e Jesus não. Jesus era um grande profeta, um grande homem. Então João, ele quis combater esse falso ensino também, e por isso ele traz uma sequência de negativas que não são comuns nos evangelhos. Ele diz assim, olha, ele começa dando testemunho de João. Houve um homem que foi chamado, enviado por Deus, cujo nome era João. Ele não está falando dele mesmo, não. Ele está falando do João o Batista. Ele está falando de João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Ele não era a luz. Ele frisa, ele não era a luz. Ele testificava a respeito da luz. Irmãos, é muito importante a gente saber o lugar do testemunho na vida de um cristão. Porque às vezes você quer transformar o mundo ao seu redor pensando que você tem que fazer grandes coisas, coisas maravilhosas. Irmãos, o nosso chamado, como era o chamado de João, é da gente testemunhar. O que a testemunha faz? Ela conta o que ela viu, o que ela presenciou. Uma pessoa pode converter aqui hoje e já ser um evangelista. Sabe por quê? Porque ela vai dizer assim, olha, eu encontrei o sentido da minha vida. Eu fui a um culto nessa manhã em que alguém disse que Jesus é o Logos, que Ele é a razão, que Ele é a essência do ser, que Ele é o propósito da vida, que não há vida fora dele, que nada tem sentido. Eu entendi essa verdade. Eu encontrei Jesus e eu fui transformado por essa verdade. Eu entendi que Jesus é a verdade. E ele começa a contar sobre o que ele experimentou para as outras pessoas. E ao testemunhar o que ele experimentou, ele fez milagres? Não. Ele fez grandes coisas? Não. Ele está contando o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele presenciou. É o que eu e você não podemos deixar de fazer, irmãos. Todos somos chamados, como João Batista, para abrir o caminho, para falarmos do Evangelho, contar o que Deus fez na nossa vida. O problema é quando a gente não tem nada para contar. O problema é quando a nossa relação com Deus está tão árida, tão pobre, tão seca, que você não tem o que dizer. E por isso nós temos ensinado aqui nessa igreja disciplinas espirituais. Nós temos te incentivado a ler a Bíblia, a orar, porque isso vai promover a ter comunhão com os irmãos, porque isso vai promover encontros, relações, transformações, milagres que serão testemunhados
e apontarão para aquele que é o eterno, para aquele que é, e era, e há de vir. Amém? O texto diz assim, para nós encerrarmos: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aí vem uma expressão, uma conjunção adversativa, que eu adoro vê-la no texto bíblico. Toda vez que eu estou diante de uma professora de português, está certo, né? Conjunção adversativa, não é isso? Vem aqui, gente, no verso de número 12, um mas. Ah, como eu gosto de ver um mas. Como na minha Bíblia está marcado contudo. Como eu marco o entretanto, o porém. Porque isso muda a história, irmãos. E ele diz assim, ele veio para os que eram seu. Ele está falando do povo judeu, o povo da aliança. Mas os seus o rejeitaram. Aí o verso 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem nesse lugar aqui nasceu de Deus? Levanta a sua mão. Olha, irmão, você poderia ter feito todo o esforço do mundo. Você poderia ter decorado a Bíblia, entendido todas as doutrinas, todas as correntes teológicas, mas o que o Evangelho de João está nos ensinando, que o que nos faz filhos de Deus é uma escolha dele. E nós apenas recebemos isso com gratidão no coração, porque é um favor enorme que nós não merecíamos, mas ele escolheu. Ele diz assim, olha, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A filiação é atribuída por Deus. Ele nos torna filhos. Saibam vocês que na sociedade romana, o filho que herdava não era o filho biológico, era o filho que o pai escolhia, não é? E, biblicamente falando, nós somos os filhos escolhidos. Todos nós aqui somos filhos adotivos. Sabia disso? No reino de Deus não tem filho que não seja filho adotivo, porque filho de Deus original é só Jesus. Todos nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa de Deus, essa decisão de Deus, tomou essa decisão. O que ele olhou para mim e achou em mim? Não tinha nada de atraente para ele, mas ele, na sua graça, me escolheu a você e nos deu o direito de sermos filhos. Se somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, irmão. Isso é maravilhoso. Nós estamos guardados por esse Deus maravilhoso. Cristo não é apenas o Filho de Deus, Ele é a testemunha, Ele é o autor, Ele é o intermediário da criação, Ele é aquele que testemunhou a criação de todos os seres criados. E é Ele que nos guarda. E é Ele que intercede por nós, à destra de Deus o Pai. Nós poderíamos ter feito todo esforço, não conseguiríamos nascer de novo. Lembra aí do seu processo de conversão? Talvez tantas pessoas tenham falado de Jesus para você em vários momentos, e você nunca aceitou essa verdade. Mas depois que você aceitou essa verdade, você é revelado pelo Espírito de Deus, aí você começa a entender. Então a gente nasce de novo para a gente entender esse nascimento. Não tem jeito de explicar isso, irmãos. É um nascer de novo que traz esse entendimento. Os que são filhos de Deus, o Espírito de Deus testifica no coração deles, eles são filhos. Eles têm a sua natureza mudada, transformada. E é o que o texto está dizendo aqui, foram feitos. Eles se tornaram filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verso 14, para finalizarmos, diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade.
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha, João encerra esse trecho do texto, dizendo que o Verbo habitou entre nós. Os judeus entendiam essa linguagem quando eles olhavam para o tabernáculo, que era o local da presença de Deus. Ele fazia exatamente esse paralelo porque Jesus tabernaculou entre os homens. O Deus Jesus, Ele habitou entre nós. Ele assumiu a nossa forma. Ele veio com a sua presença entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas não habitou de qualquer forma, o texto diz, habitou cheio de graça e de verdade. Para os filósofos e para os judeus, a verdade poderia ser um conceito. Mas em Jesus, a graça e a verdade é uma pessoa. Se você é um convertido, se você é um cristão, você percebe e é transformado dia após dia em entender que a verdade não é uma filosofia, que a verdade é uma pessoa. E se você não tiver um encontro com a pessoa, você não encontra a verdade. Irmãos, a verdade mais dura é essa. A realidade do Evangelho mais dura é essa, que não adianta as pessoas entenderem quem é Jesus. Eu e você precisamos encontrar Jesus. Nós precisamos ter um encontro com Ele, porque em Jesus a verdade não é um conceito. Em Jesus a verdade não é uma filosofia. Em Jesus a verdade não é um entendimento. Em Jesus a verdade é uma pessoa. E essa pessoa é quem criou os céus e a terra. E essa pessoa é quem estava antes de qualquer movimento criativo. Essa pessoa é quem testemunhou o haja cruz antes de haver luz. Antes de criar qualquer matéria, o sacrifício da cruz já estava providenciado para mim e para você. Portanto, o que João nos explica aqui, que ele habitou cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Eu e você precisamos sair daqui dessa manhã com essa compreensão clara. Quem viu a glória de Deus? A glória, nós sabemos que não é um atributo de Deus. A glória é a soma de todos os atributos de Deus. E João está testemunhando que viu a glória como do unigênito do Pai. Você não pode sair daqui nessa manhã sem entender que Jesus era o Filho unigênito do Pai. Mas Ele se tornou agora o Filho primogênito. Porque o convite para mim e para você é de sermos parte dessa família. Em Jesus, nós somos transformados e um dia teremos os nossos corpos transformados. Eu sei que muitos de nós aqui precisamos de cura em tantas áreas da nossa vida, cura física, cura espiritual, cura na alma, mas haverá um dia, irmãos, em que todos nós experimentaremos uma cura definitiva, porque os nossos corpos serão transformados e nós seremos assim como Ele é, porque o nosso Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele andou no meio dos homens, comeu com eles, sentou com eles e foi corporalmente assunto aos céus. De modo que eu e você precisamos entender que o fato de Jesus vir à terra e assumir o corpo de homem não fez menos Deus. De modo que o fato de Jesus ser assunto aos céus com o corpo de homem também não o faz deixar de ser Deus. Ele é Deus eternamente, Ele é Deus para sempre, Ele é Deus em nós, Ele é Deus por nós e nós só vivemos se estamos nele. Olha, se você não se rendeu a Jesus Cristo, esse é o dia de você fazer essa rendição. Não saia daqui hoje sem dizer assim: Jesus, seja o centro da minha vida.
eu estou em você, eu quero viver para você, porque eu entendi que tudo foi por você, que tudo é por você, que tudo é para a sua glória, porque não há outra realidade para onde você possa escapar, não há outro lugar para onde você possa ir, não há outro lugar que possa te dar segurança eterna. Só o eterno pode te dar segurança eterna, salvação eterna, presença eterna, amor eterno, esperança eterna. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar.